E aí, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, né? Vídeo rapidinho, tá, gente? Muitas pessoas estão me perguntando sobre o hobby, sobre o detectorismo. E como é muitas perguntas, né? O pessoal tem bastante dúvida em relação a comprar ou não comprar aparelho. Se dá para viver do hobby, cara? Essa é uma das perguntas que o pessoal mais perguntam para mim aí, se vale a pena viver, vale a pena comprar um aparelho para viver de detectorismo, tá? Olha, eu vou eu vou contar sobre a minha experiência, tá? Eu pratico há muitos anos, mas muitos anos mesmo. E o canal do YouTube, eu tenho um canal aí, ó, acho que uns 3 anos e pouco aí, onde eu posto as minhas aventuras para vocês. Mas vamos lá. Dá para viver de detectorismo? Ó, pessoal, nós sabemos, não é novidade, que hoje o detectorismo no Brasil, ele, os canais sobreviverem, né, a se manterem, eles começaram a migrar para o conteúdo fictício, tá? Não tô aqui para criticar eles, tá? Não tô aqui para falar mal de fulano, de Bertrano, não quero saber disso. Eu só tô contando uma realidade. Então, o que que acontece? Para o pessoal conseguir visualização, para conseguir financeiramente, né, visualizações, para ganhar dinheiro. O pessoal tá dando para o brasileiro o que ele quer ver. O que é? Ilusão, conteúdo fictício. Muitos canais, inclusive, eles deixam bem claro ali na página sobre deles ali, que é conteúdo baseado em ficção, tá, gente? Então, antes de você chegar, ficar criticando as pessoas ali, vá no canal da pessoa que você está assistindo e procura ver informação. E o que que acontece? Muitos dos brasileiros não têm costume de ver descrição, não tem costume de verificar canal. Tem costume de ver o vídeo e achar que é fácil. Então, o que que acontece? Ele vai fazer uma pesquisa, ele quer comprar um aparelho, ele vê lá os tipos de aparelho, né? E ele vai direto nos vídeos sobre detectorismo. Só que os primeiros vídeos de detectorismo que o próprio YouTube mostra são os vídeos que têm mais visualizações. E quais são os vídeos? Os conteúdos fictícios. Então, os canais que estão em relevância na pesquisa do YouTube ou ali na página sobre, não importa. Você clicou em detector de metais ali numa pesquisa no Google, você vai para esses canais. E os canais que têm mais relevância, que têm mais visualizações, são os canais que o algoritmo vai mostrar para você. E o que que acontece? A maioria, uma grande parte desses canais que estão lá em cima, são canais baseados em ficção. Então o cara conta uma história, cria uma lenda ou uma história em si, pega uns objetos, né, coloca lá e faz o teatro dele, né? Não tá errado, tá? E depois ele localiza esse objeto. Aí você aí, ó, brasileiro, que não presta atenção nos detalhes, vai olhar e vai achar que vai ficar rico. Porque o cara acha ouro todo dia, porque o cara acha joia todo dia. Tem canais que o cara vai pra praia todo dia, ele acha 2, 3 alianças, anéis de ouro, né? Como se fosse fácil. Como se nós não soubéssemos que hoje a nova geração quase não se usa mais ouro, né? Hoje o pessoal usa muito bijuteria, muito inox, né? Não estou falando que não tem ouro, tá, gente? Se encontra ouro, sim. Mas a maioria das pessoas não vão pra praia com ouro, tá? Mas isso não quer dizer que você não possa encontrar. Então se encontra muita bijuteria em praia. Mas tem canais que acham ouro todo dia. Todo dia o cara tá nadando na grana, entendeu? Aí você vai, assiste aquele vídeo, e acha que é fácil. Só que você não para pensar, cara, tá fácil demais, cara. Não é assim que funciona, entendeu? Não é assim. Acha as coisas? Acha. Mas não é assim como o pessoal posta, tá? O pessoal dá uma forçada nos vídeos para poder ganhar visualização, tá? Eles estão errados? No meu ponto de vista, eu não gosto. Eu não gosto de conteúdo fictício, porque eu acho que ilude a pessoa. Aí a pessoa vai gastar dinheiro, vai comprar aparelhos
e depois vai ficar frustrado, porque vai ver que não era como o vídeo prometia. Aí vai vender o aparelho, vai achar que o hobby não presta. Então, cara, toma cuidado, tá bom? Como eu disse para vocês, tem muito canais fictícios no YouTube. Os maiores canais hoje são canais fictícios, tá? Alguns assumem que são fictícios, que ele coloca lá na descrição do canal dele, na página sobre, e muitos não assumem, tá bom? É igual achar ouro. Se fosse fácil assim, né, cara? Nós temos leis, né? Temos regras no Brasil. O cara sai lá todo dia acha ouro. Ouro mesmo, você vê o tamanho dos ouros. E as leis? E o IFAM? Né? No caso de patrimônio histórico, né? O pessoal ia para cima, gente. Por que o pessoal não vai para cima desse pessoal? Porque é um conteúdo baseado em ficção, tá? Agora você quer saber sobre vale a pena viver de detectorismo? Olha, eu em todos esses anos, eu nunca consegui viver de detectorismo, tá? Eu apenas pratico. A gente consegue ali um valorzinho no YouTube, e o YouTube paga pra gente sobre as visualizações. Inclusive tá bem baixa, tá? Por sinal, tá? O pessoal não tá mais interessado no hobby, né? Então, não só eu, como vários canais aí que pratica, né, a realidade do hobby, tá sofrendo, tá? Mas é aquilo. Não tem muito o que fazer. Por quê? Porque o brasileiro, ele gosta de coisa fácil. Me desculpe aí, tá? Não tô aqui para ser criticado, tá? Mas é aquilo, você pega, assiste um vídeo, você vê o cara achando ouro, achando vasos de ouro, candelabros, espadas, tudo em ouro, tudo em ouro. E ele não fala no conteúdo dele que é ficção, entendeu? Aí você vai, se ilude, vai lá, entra numa dívida, compra um aparelho, né? Tem vários aparelhos no mercado, várias marcas boas aí. E depois vai ver que não é verdade. Aí você fica frustrado com o hobby, ou você fica revoltado com aquele canal que está fazendo esse conteúdo que não é real, né? Que é baseado em novela, segundo eles falam, né? Aí você fica bravinho. Mas aí, qual que é a culpa? A culpa é deles? Não, a culpa é sua. É culpa sua que não pesquisou. Então é o seguinte, pesquisa antes, gente. As coisas não vêm de graça, cara. Não é você comprar um aparelho, você sair para uma praia que você vai voltar com 1 quilo de ouro para casa. Não é assim, gente, tá? Não é você ir para uma mata que você vai achar artefatos históricos ou artefatos de ouro. Não é assim, gente. Existem leis no Brasil que protegem. Até mesmo se você achar uma área histórica, automaticamente você tem que acionar os órgãos, né? Então não é assim, tá? São vídeos baseados em ficção. É como se fosse novela, porque o brasileiro gosta de novela. Então eles criam ali o cenário deles, criam a novela deles. E você assiste se você quiser, tá? Não tô aqui para falar mal deles, tá? Eles estão apenas tentando sobreviver na plataforma. Mas por quê? Porque se eles começarem a colocar as coisas reais que a gente acha, você não vai querer assistir. Por quê? Você quer coisa fácil. Você quer achar ouro, você quer moedas maravilhosas, você quer barras de ouro, no caso da praia, muitas e muitas joias. Existe essa possibilidade? Sim, existe, gente, mas não é como os vídeos postam. Então toma cuidado, tá? Dá para viver de detectorismo? Eu não consigo, tá? Eu tenho meu trabalho e faço meu hobby ali. Quando eu posso, eu gero conteúdo para vocês, mas eu não vivo disso, tá bom? Mas por quê? Já achou coisas de valor? Já achei muita coisa de valor, tá, gente? Já achei sim, tá? Mas não assim, toda aventura que eu sair, eu vou achar uma aliança de ouro, ou uma moeda de ouro, ou moedas históricas. Não é assim que funciona, tá? Você pega aí 10 caçadas, de 10 caçadas, vamos pôr 3 caçadas, vocês conseguem achar algum item que é interessante para fazer vídeo. Mas a maioria, as outras 7, são coisas comuns que se jogam no solo, né? Porque o brasileiro gosta de jogar sujeira no chão. Então a gente acha muita sujeira, tá, gente? Só que no meio dessa sujeira pode ser que você ache alguma coisa. No caso aqui na minha região, eu acho muitas moedas, né? Porque o pessoal que tem costume de jogar moedas em matas, alguns jogam até algumas joias, mas a maioria é moedas, tá? Então eu acho muita moeda.
E no meio dessas moedas atuais, a gente acaba achando sempre umas moedas antigas, tá? Então eu procuro sempre procurar locais que tenham uma história. Então eu tento imaginar como é que foi há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, aquele local. Eu não tento ver o de hoje. Aí por mais que tenha materiais de hoje enterrado, no meio desses materiais de hoje, um pouco mais fundo, você pode achar algum material antigo. Agora, esse material tem valor? Às vezes não, tá, cara? Quando a gente acha moedas antigas, elas estão bem arrebentadas aí pelo fato de estarem, né, muitos anos ali no solo ali, acaba não dando muito valor para ela. Então é uma coisa mais pessoal mesmo, entendeu? Mas isso não quer dizer que você não possa achar uma coisa boa. Então é o seguinte, dá para viver de detectorismo? Eu, eu não vivo de detectorismo, tá? Hoje, para mim viver de detectorismo no Brasil, eu teria que mudar completamente meu conteúdo. Eu teria que passar para o conteúdo fictício, tá? E eu acredito que não é isso que vocês querem aqui do velhinho, né? Que a gente comece a criar histórias, para colocar objetos, criar uma história ali, né? Fazer um roteiro e começar a gerar um conteúdo e achar coisas mirabolantes. Aí o que vai acontecer? Você não vai procurar informação, porque eu vou pôr lá, né, no vídeo, lá embaixo, que é conteúdo baseado em ficção, tudo. Mas aí você não vai ver isso, porque ninguém vai ver a descrição do vídeo, vai acabar se iludindo, vai lá, vai comprar aparelho e vai se ferrar, tá? Acha as coisas? Sim, acha, tá? Acha, mas não é como os vídeos postam. Então é aquilo, você que tem que decidir, cara, faça a pesquisa, tá? Em relação aos aparelhos, existem hoje vários aparelhos no mercado, um melhor que o outro, tá? Tem a linha Garrett, tem a linha Minelab, tem a linha White, e assim vai, cara. Tem os aparelhos aí chineses, né, que vende bastante ali no AliExpress, ou em alguns sites ali, que dá para brincar legal, mas é aquilo. Se você quer um aparelho de qualidade, você tem que procurar uma empresa, né, um aparelho um pouco melhor para você ter mais possibilidade de achar as coisas. E isso faz com que você gaste um pouco mais do que comprar um aparelho aí. Você vai comprar um aparelho de R$ 500? Você acha uns aparelhinhos de R$ 500. Só que ele nunca vai se comparar a um aparelho de 3, 4 mil reais. O aparelho de 3, 4 mil reais, ele tem uma tecnologia embarcada, a empresa colocou ali. Então ele vai pegar mais fundo, ele vai pegar mais objetos. Ambos vão pegar sujeira também, tá? Todos vão pegar. Tem bastante sujeira no solo brasileiro. Mas também na hora do material nobre, esse aparelho de melhor qualidade, ele consegue fazer a diferença. Ele consegue separar a sujeira do material bom. Então, não estou aqui para falar de marcas, mas muitas marcas são boas. Eu só estou aqui para falar sobre se dá para viver do hobby. Olha, eu não vivo do hobby. Apesar de eu praticar há muitos anos e ter um canal há mais de 3 anos, eu nunca consegui viver com o hobby de detectorismo. Eu apenas pratico porque ele faz bem para mim, né? Eu uso ele como um exercício, eu vou na mata, eu caminho bastante, eu desenterro as coisas, eu ando, tá? Então eu fico ali psicologicamente descarregado, né? Que é bom para a cabeça e fisicamente também, que a gente anda bastante, acaba movimentando o corpo, me faz bem. Acha as coisas? Acho, mas a maioria são coisas comuns, tá? Para se achar coisas melhores, a gente vai ter que ir no local melhor, né? Com uma melhor história, mas muitas áreas particulares, então tem que tomar um pouco de cuidado, não é chegar entrando, tem que pedir permissão, se o proprietário permitir permissão que você veja aquelas terras, você vai, você faz um acordo com ele aí para ver se é viável para ambas as partes. Tá bom? Dá para viver de detectorismo? Do detectorismo raiz? Não, não dá. Dá para você se divertir, dá para você fazer amizade e dá para você ser feliz. Mas financeiramente, no Brasil, não. Tá bom? Espero ter ajudado. Fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!